Nós vivemos hoje na era dos falsos heróis. Os verdadeiros heróis foram desterrados por estes fantoches que enganam as grandes massas, sejam os sacerdotes, os políticos, os inventores de tecnologias que viciam os semelhantes. Não que as tecnologias sejam um problema, mas o problema está no marketing enganoso por trás das tecnologias. Os falsos heróis são esses modelos estéticos da beleza, falsos artistas, escritores bagaceiros que não acrescentam nada, youtubers falsários que estão aí apenas conduzindo massas para o abismo, ou seja, falsos heróis encontramos nos diversos setores da vida social, na vida econômica, na vida empresarial, na vida artística, cultural, na vida política, na vida religiosa e espiritual. E por causa destes falsos heróis, que aqueles seres humanos que trazem algo de significativo para os semelhantes, não são levados a sério hoje, são ridicularizados. Porque os falsos heróis, eles vêm com aquela tintura modernê, aquela tintura modernete, modernosa. Existe sempre um marketing brilhante, um marketing que engana os olhos. E como a grande massa é constituída por pessoas preguiçosas que não querem fazer a sua parte, mas terceirizar a sua responsabilidade, que estes indivíduos falsários acabam encontrando espaço, vão ocupando frestas na sociedade e saem das frestas como baratas para ocuparem espaços mais evidentes, visíveis e de destaque. Observemos. Os heróis da nossa época, os falsos heróis, são baratas que saíram das frestas e agora estão aí se achando os imponentes e os poderosos. A vida política é bem isso. Os heróis da esquerda, os heróis da direita, são baratas que saíram das frestas. Estão aí agora em cima de pedestais. E as pessoas brigam para defender as baratas de um lado ou as baratas do outro lado, mas no fim existe uma mentira, uma enganação. E os heróis, os verdadeiros heróis, foram desterrados, seja na política, na vida econômica, na vida artística e cultural, no mundo científico, no mundo filosófico. O que mais vemos hoje são pessoas oportunistas, interesseiras, vendendo ideias fáceis, prontas e acabadas, receitas prontas. E a massa preguiçosa segue isso, porque para a grande massa o que importa é simplesmente não precisar pensar, seguir alguém, delegar responsabilidades para alguém, para um grupo, para um partido. E aí que se demonstra e se constata e se destaca a falência da grande massa, porque nas questões espirituais, existenciais, cada um precisa trabalhar por si. O lado espiritual do ser humano, eu já falei isso, o desenvolvimento espiritual do ser humano, ele é mais ou menos como ir ao banheiro. Desculpem aqui o exemplo chulo. Ninguém pode ir ao banheiro por outrem. Quando alguém tem vontade de fazer xixi ou cocô, ele próprio precisa se dirigir para o banheiro para esvaziar a sua bexiga ou o intestino. E isso ninguém pode fazer por uma outra pessoa. E nas questões espirituais é a mesma coisa. Cada um é responsável por si, cada um precisa trabalhar os valores espirituais dentro de si. Cada um precisa lapidar e polir as suas faculdades espirituais para que elas se fortaleçam, para que elas se destaquem, para que elas sejam exercitadas e se tornem mais sensíveis e atuantes. E existem pessoas que podem ajudar os semelhantes nesse sentido. Existem.
Existem pessoas dessa espécie no mundo artístico e cultural, no mundo da espiritualidade, da política, da ciência, da tecnologia, da filosofia, mas são pessoas que não se destacam. E não se destacam e não conseguem espaço e não conseguem interferir e influenciar no contexto geral, porque hoje as moitas estão sendo ocupadas pelos falsários, pelos falsos heróis. Eles estão ocupando as moitas porque as grandes massas humanas conferem para os falsos heróis as atenções, as terceirizações das responsabilidades, os recursos materiais e financeiros, a atenção. Tudo isso hoje acaba sendo direcionado para os piores, para os maiores enganadores, para os maiores falsários. Enquanto que aqueles que poderiam fazer a diferença entram na vida terrena, na encarnação atual e saem desta vida terrena praticamente no anonimato, sem conseguirem influenciar em muitas coisas aqui. Então os seres humanos eles acabam se deixando enganar muito fácil. É a parábola das virgens tolas, como Cristo já disse há 2000 anos. O que eram as virgens tolas? Quem eram elas? O que elas fizeram? Saíram de madrugada com pouco azeite na lâmpada. Logo o azeite queimou, a lâmpada apagou e o noivo passou. Essas pessoas não reconheceram o noivo. E o que é o azeite na lâmpada? É a vida intuitiva, é a vigilância espiritual dentro de si. Quando não se tem a vigilância dentro de si, não se tem óleo suficiente na lâmpada, e a luz acaba muito cedo e se fica na escuridão. Então, os verdadeiros heróis não são reconhecidos, coloco entre aspas, ou aqueles que poderiam influenciar positivamente a sociedade, não são reconhecidos por causa dos falsários, porque as grandes massas humanas não levam azeite suficiente na lâmpada, o fogo logo apaga e as massas ficam na escuridão, deixando-se conduzir por outros guias cegos. Então são cegos guiando cegos, cegos conduzindo cegos, e como Jesus já disse, todos caem no buraco, guias de cegos e os próprios conduzidos por estes cegos. Então, os heróis foram desterrados na nossa época, nos inúmeros setores da vida social. Hoje as massas estão entregues aos enganadores, aos aproveitadores, a indivíduos que não têm responsabilidade, não têm noção, não têm consciência das coisas, indivíduos que querem apenas poder, dinheiro, destaque e influência, mas que não querem fazer nada pelo próximo, porque os influenciadores da nossa época, os heróis da nossa época, querem é prosperidade, querem é dinheiro, poder, influência, querem usufruir o que o seu posto ou o seu cargo lhes permite, mas não fazer algo pelo semelhante. Assim são os sacerdotes hoje, assim são os espiritualistas bagaceiros que vendem suas podreiras aqui na internet, assim são os políticos de esquerda, de direita ou de centro, no fundo todos iguais, egoístas, mesquinhos, e que só pensam em si próprios com suas variações e diferenças, mas no fundo o objetivo de todos é o mesmo, apenas garantir o seu lado. Assim é com pensadores, assim é com o pessoal do meio artístico, os piores se destacam e por isso os verdadeiros artistas não encontram espaço e lugar, não encontram público, porque os maiores podres estão aí espalhando o churume na vida cultural e a massa humana cada vez mais petrificada e emburrecida e ignorante por esta arte que apenas debilita. Então hoje é assim, infelizmente, e vamos chorar por isso? Não, é a semeadura que a humanidade está fazendo. Isso vai acabar num determinado momento, mas será um fim triste
para as grandes massas que não querem acordar e que não querem assumir suas responsabilidades. Então, os verdadeiros heróis foram desterrados e o que temos hoje aí são estes manipuladores baratos, estas marionetes das trevas, porque por trás dos heróis da nossa época, dos influenciadores, estão as trevas oportunistas, usando estas pessoas para desencaminhar e afundar as grandes massas humanas. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!